E aí, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de redação. Essa aula é muito específica, ela é uma revisão para o teste da segunda unidade, que já vai ser semana que vem, e o tema desse teste será reportagem. Nós já vimos aí na aula anterior foi explicação do trabalho. Na outra semana nós vimos aí um pouco sobre o gênero textual reportagem, e vocês estudaram também aí já esse gênero textual com a professora anterior e também língua portuguesa. A gente já teve aí um contato com esse gênero. Então, apesar de ser uma revisão, é uma continuação aí da aula anterior sobre reportagem. Vamos ver aí uns tópicos principais do que vem a ser a reportagem. A reportagem é um gênero de texto jornalístico. Então, nós estamos falando aí de um gênero textual que não é produzido por qualquer pessoa de qualquer jeito, por um profissional específico, que vem a ser o profissional do jornalismo, certo? Ele tem características diferentes da notícia. O repórter desloca-se ao local e aí observa, entrevista as pessoas e tira fotografias. Antes de elaborar o texto da reportagem, ele faz todo esse procedimento aí. E o texto escrito pelo repórter reflete aquilo que viu, ouviu e sentiu. Então, assim, se a notícia retrata o fato que aconteceu no momento ali de uma forma muito objetiva, na reportagem, o repórter, que é o que constrói o texto da reportagem, ele pode expor ali uma visão um pouco mais pessoal da sua visão, né, da sua percepção do fato ocorrido, e utilizar uma maior subjetividade, ou seja, se na notícia o texto é muito objetivo, na reportagem permite-se que o texto seja um pouquinho mais subjetivo, certo? Com relação às características, vejamos aí quais são as principais. Com relação às características do texto jornalístico, vamos verificar aqui quais são as principais. O texto jornalístico de autor, ele traz em si a identificação no início ou no final do texto, ou seja, como esse texto ele é produzido por alguém específico, que é o repórter, ele assina, né, a sua reportagem colocando o seu nome aí, a sua assinatura, no começo ou no final da reportagem, certo? A reportagem ela traz em si, ela aborda assuntos atuais e de interesse público, ou seja, a temática visa aí questões ao qual o leitor vai se interessar, já que é um gênero textual escrito para um público-alvo, que é o leitor do jornal, da reportagem, seja ela escrita, impressa ou por áudio, contanto que seja uma reportagem, tem um público-alvo. Esse texto é escrito direcionado para esse público-alvo. Esse texto é acompanhado de fotografias. Então, se o repórter vai fazer aí uma reportagem sobre um fato específico, como ele foi no local antes, fez entrevistas, percebeu o que estava acontecendo, ele também tem que tirar fotografias do fato, da situação ao qual ele vai fazer a reportagem. Então não adianta ter só o texto, tem que ter fotografias relacionadas àquilo que se escreve, certo? Esse discurso, ele é construído na primeira ou na terceira pessoa, ou seja, tanto o repórter pode colocar eu vi, eu presenciei, eu estava, compreendi, entendi, a conjugação verbal na primeira pessoa, quanto ele pode colocar na terceira pessoa. Aconteceu, fizeram, observaram, construíram, derrubaram, atropelaram, enfim. Na terceira pessoa, esse texto também pode ser narrado, pode ser construído. E pode incluir comentários pessoais do repórter também. Ele visualizou o fato, tirou foto, entrevistou. Quando ele vai construir o texto da reportagem, ele pode colocar aí o seu ponto de vista a respeito daquilo que está sendo ali abordado na reportagem, certo? Ela, como todo texto, como todo gênero textual, a reportagem também tem uma estrutura, né? O corpo do texto aí
a construção desse texto ela segue uma estrutura específica. Vejamos qual é essa estrutura. Com relação à estrutura da reportagem, ela possui o título, que vem a ser a identificação do tema, traz em si aí a abordagem do tema central. Então, o leitor, quando lê o título, ele já sabe do que se trata essa reportagem, certo? Pode também trazer subtítulos, né, que são aí pequenas frases, alguns termos relacionados ao título, explicando melhor do que se trata, certo? Além do título, o texto ele é dividido em introdução. Nessa introdução, traz a apresentação do tema da reportagem, ou seja, ao ler a introdução da reportagem, o leitor já percebe do que se trata a reportagem como um todo, já que a introdução inicia a abordagem do fato, né? Explica exatamente do que vai se falar no restante da reportagem. Nós temos também o corpo da reportagem. Nesse corpo, nós temos a narração mais pormenorizada dos fatos, pode incluir declarações de pessoas entrevistadas e comentários pessoais do repórter. Ou seja, é a maior parte do texto, a maior parte da reportagem. Lá ele pode colocar aí todos os fatos, como aconteceram, de que forma ocorreram, as pessoas envolvidas, depoimentos das pessoas, e trazer comentários aí pessoais sobre o fato ocorrido, certo? E ao final da reportagem, nós temos aí a conclusão, que vem a ser o resumo do tema tratado. Ou seja, se durante toda a reportagem ele falou sobre determinado assunto, no final da reportagem ele vai concluir com uma visão aí que aborda todo o fato em si, né? Vai demonstrar onde ele quer chegar, o que ele concluiu, o que ele depreendeu de todo o fato acontecido através da conclusão dessa reportagem. Bom, caixa. Parte da reportagem inserida dentro de um retângulo que fornece dados importantes para a compreensão da reportagem, que é um elemento facultativo. Então, vocês podem perceber que em algumas reportagens traz aí um quadradinho no canto, né, da reportagem, que vem a ser a caixa. Lá, geralmente, traz aí informações à parte que você precisa entender do que se trata para compreender o texto principal. Ou seja, pode ser dados estatísticos, datas, tabelas, alguma coisa relacionada aí a esse texto. Bom, eu trouxe aqui algumas imagens, né, de reportagens presentes em jornais, mesmo, né, jornais impressos. Esse é um jornal fictício, né, Gabriela News, é um jornal fictício, e traz aí nome do repórter, data, né, direitinho da reportagem. Vocês vão perceber que nós temos um título principal. O título principal dessa reportagem é gênero textual, : reportagem. Essa segunda palavra aí é o subtítulo, certo? Geralmente traz uma imagem. Vocês percebam que nesse exemplo meu aí do Gabriela News tem uma imagem ao lado. Essa imagem é uma foto de páginas de jornal, já que o tema dessa reportagem é a própria reportagem. Nós temos aí uma intertextualidade, né? O texto falando do próprio texto. O que traz essa reportagem? Vamos ler. Com certeza, mesmo que não leia diariamente, você já deve ter visto um jornal. Atualmente, devido à tecnologia, as pessoas estão deixando de lado a forma impressa e optando pela forma online dos jornais, que também já se adaptaram e oferecem até assinatura para as plataformas digitais. Percebam que é uma reportagem sobre a reportagem, certo? Eu trouxe outro exemplo aqui, que vem a ser aí uma reportagem sobre esse mesmo gênero textual. Tem aí conceituando. Nós temos uma imagem, né, uma foto e do extra, nós temos essa foto aí. Nós temos um textinho explicando o que vem a ser a reportagem. Em cima tem data, né? Tem aí um logo do jornal. E nós temos assim, reportagem. A reportagem é um gênero de texto jornalístico que transmite uma informação por meio da televisão, rádio ou revista. O objetivo da reportagem é levar os fatos ao leitor ou interceptor de maneira abrangente. Na reportagem, o repórter vai a fundo no tema, faz investigações,
tece comentários, levanta questões, discute e argumenta. Atualmente, com o desenvolvimento da tecnologia, os repórteres têm mais recursos visuais e gráficos disponíveis, o que chama a atenção para a notícia. Então, nós temos aí, ainda nessa folha de jornal, aí nessa reportagem, nós temos reportagem versus notícias. Esse gênero é diferente de notícia, porque a reportagem é mais aprofundada e, normalmente, mais longa, enquanto a notícia só relata o fato. Na reportagem, procura-se compreender as causas do fato. Por isso, o repórter usa recursos diversificados. Aí traz aí um link para você entrar aí nessa reportagem. Percebam aí que ele traz aí, nessa manchete aí, desse jornal, a diferença entre reportagem e notícia. Reportagem mais longa, traz mais dados, mais argumentos, entrevistas, fotos, dados, comentários do repórter. E a notícia mais objetiva e curta, traz apenas aí a explicação do que ocorreu e alguns dados sobre ele, mas tudo de forma objetiva. Eu sugiro que você leia algumas reportagens e estude, mesmo que você não tenha jornal físico em casa. Você pode ler reportagens online, que é uma forma muito prática de você ter acesso aí aos jornais, mas leia as reportagens, compreenda as suas estruturas, perceba como ela é montada, quais são suas características, né? Como é que o repórter aborda aí o tema em uma reportagem, a diferença entre a reportagem e a notícia, certo? Eu vou enviar junto com essa aula aqui um exercício em PDF para vocês responderem de forma a se preparar para o teste. Antes do teste eu vou enviar a correção dessa atividade em PDF para vocês verificarem seus níveis de erro e acerto, se prepararem melhor para o teste. A reportagem ela será abordada no teste, não se sabe, você não sabe ainda de que forma será abordada, portanto é bom estudar aí todos os detalhes que tem a ver com a reportagem, caso sejam cobrados, certo? Quando você for realizar essa atividade, caso você tenha alguma dúvida, pode me perguntar durante a realização do exercício em PDF, que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês, certo? Até o teste, qualquer dúvida que vocês tenham, mesmo fora do horário de aula de língua portuguesa, de redação, mesmo fora do horário de redação, eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. Então, bons estudos, se preparem para o teste da semana que vem, que é no dia 11, certo? Terça-feira, e até a próxima aula.